Daí você está vendo a palavrinha ao vivo ali, né? Então tá bom. Doutor Marco, como o senhor é muito especialista, é um otorrino, mas é especialista no cuidado, na investigação e na recuperação de pacientes que têm problema de olfato, nós observamos agora na pandemia pelo coronavírus, muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas tendo problemas com o olfato, tá? Mas a gente sabe que existem várias outras causas de perda de olfato. Nada é somente o Covid, mas claro que o Covid intensificou muito essa preocupação, tanto para nós médicos otorrinos, para incentivar, enfatizar e fazer pesquisas e tratamento por olfato, mas também existem outras causas. Eu queria conversar um pouquinho contigo, como você trabalha bastante com isso, faz pesquisa nessa área, como funciona o olfato, quais são as principais causas de olfato, além do Covid também, mas se puder explicar por que o Covid está atrapalhando tanta gente depois de 2 anos de pandemia. Perfeito, Paulo. O olfato é um órgão químico sensorial perfeito, assim, algo impressionante como ele funciona, como ele é interessante o seu funcionamento, que todas as coisas que a gente sente cheiro são coisas que emitem moléculas que saem das substâncias, seja da comida, seja do perfume, e essas moléculas entram no nariz e estimulam o nervo olfativo, que está no teto da cavidade do nariz. Isso bem pode em ser cima, né? Nessa região, bem mais ou menos. na testa. Eu tenho até um modelo aqui para mostrar. Facilita, ótimo. Então, basicamente, o olfato, né, ele está nessa região aqui, mais no teto do nariz. Aqui a gente está vendo um rosto cortado pelo meio, né, uma hemifácie que a gente fala, e a região que está no teto do nariz. Ótimo. Essa que seria a região do olfato, onde chegam as moléculas para sentir o cheiro. E esse nervo vem lá do tronco, né? A parte lá de trás do pescoço, do cérebro, e vai até essa região. Isso, ela passa bem na parte que a gente fala na base do crânio, o nervo olfativo. Ele é o primeiro par craniano. Então, o par craniano 1, né? O segundo é o óptico, né, do olho, e o primeiro é o do cheiro. Então, o primeiro par craniano. E o que pode causar perda nesses casos, perda de olfato? Alguma coisa que impeça, por exemplo, a molécula que sai lá da comida até chegar no olfato, ou do perfume, um desvio de septo, uma sinusite crônica, rinite que não está muito controlada, pode impedir assim que chegue as moléculas lá nessa região, nesse teto do nariz. Então essa é uma causa. E outras causas são causas do próprio nervo. Por exemplo, assim, a gente sabe que a COVID, como o Paulo comentou, como você comentou, né, Paulo, o COVID ele mata as células que responsáveis por sentir o cheiro. Como acontece no pulmão, de certa forma parecida, análogo, acontece também no epitélio olfatório. Essa é uma das causas que a gente fala que é uma pós-infecciosa, seja depois de uma gripe, seja depois de um resfriado leve, mas que o vírus tem um tropismo, que é um termo técnico, né? Mas o vírus tem uma atração especial por nervo. E ele vai lá e machuca o nervo do olfato. E o Covid faz justamente isso, e interessantemente ele faz mais do que os outros vírus. Então seria uma segunda causa, uma causa bem importante de perda de olfato, uma perda pós-infecciosa, pós uma infecção, pós-gripe, pós-resfriado. Outra causa que vale a pena lembrar, que acontece bastante, a gente vê no consultório, é causa pós-traumática. A pessoa que bate a cabeça. Bem nessa região que você mostrou ali da hemifácie, né? O que acontece, né? Os nervos, eles saem da cabeça para o nariz, como se fosse, a gente chama lâmina creviforme, ele parece um raladorzinho. Então, os nervos são os fiozinhos que passam por esse ralador, e quando você tem uma pancada muito forte da cabeça, o ralador ele funciona como um ralador, então ele acaba rompendo esses filetes olfatórios, são os nervos. Principalmente com algum trauma muito forte, um acidente automobilístico, uma queda de bicicleta, uma pancada muito forte de cabeça, né? Eu tenho um paciente que perdeu o olfato correndo, brincando de esqui, por exemplo. Esqui não, é aquele patinação no gelo que tem nos shoppings. Era o presente da filha dele lá, a filha queria que ele andasse de patins. Inclusive, a filha gravou o momento do trauma nessa pancada que acabou, infelizmente, ele perdeu o olfato com essa pancada. Então, essa é uma esse daí já é mais, digamos assim, infelizmente não vai ter uma solução que foi totalmente ou parcialmente cortado o nervo, né? Isso vai ser difícil ter uma recuperação. É isso, né? A recuperação, quando é por trauma, é mais difícil, mas eu diria assim, não é impossível, porque assim, como eu desse 20 mais ou menos filetinhos de cada lado do nariz, a gente tem 2 lados, né? Então saem uns 20, nem sempre todos são rompidos. Com o tempo,
e com alguma estimulação isso também pode recuperar. Então, não é o fim da linha, assim, diria, para o olfato um trauma necessariamente. Pode melhorar depois. Mas a grande maioria dos quadros são reversíveis, ou seja, tem uma perda, como você falou, um quadro pós-infeccioso. E lembrando, né, pessoal, existem vários vírus, né, que provocam resfriados, a influenza que provoca gripe, e esses também podem também provocar alteração no olfato, não é só o coronavírus, né? Esses também são comuns, mas como o doutor comentou, o coronavírus, o Covid, ele é mais atrativo, ele se interessa mais pelo nervo do olfato, é por isso que ele ficou muito divulgado agora e a incidência é maior. Mas outras patologias, outros vírus também podem. E a gente observava isso antes, já após um quadro viral, poderia ter uma perda do olfato, principalmente pelo edema, um inchaço que provocava essa inflamação no nervo do olfato, após fazer um tratamento com o teu otorrino, sempre procurar um médico otorrino, né, doutor Marco, que é o médico especialista do olfato, né, para ele poder orientar, fazer o tratamento já da gripe, do resfriado, e também lembrando, como eu trabalho bastante com crise de rinite, pacientes com rinite, né, até a gente faz vacina para rinite, imunoterapia, pacientes com rinite também tem essa alteração. Como ele falou, está controlado, melhora bastante o olfato. E tem algumas outras causas que você poderia comentar com a gente? É sempre muito legal isso que o Dr. Paulo falou também, a questão de achar a causa. Isso é importante para o tratamento mais adequado quando você perde o cheiro. Outras causas que vale a pena lembrar causas de algumas coisas que as pessoas põem no nariz. Claro, droga, claro, a gente faz, infelizmente a gente tem pacientes com cocaína que machuca muito, tanto o nariz como um todo, né, para sangramento, perfuração do septo, mas também machuca o olfato. Então ele acaba causando um dano grave no olfato. E outras coisas também, dependendo de tintura de cabelo não autorizada, que tem chumbo, Vick Vaporub colocado com muita alta concentração dentro do nariz. Sempre falo que é melhor. O Vick é para o peito, não para colocar. Olha que legal. Isso é bom. Isso é bom a gente reforçar isso aí, tá? Porque Vick, infelizmente, é vendido sem receita médica. A mamãe, papai, a família, acredito que é inofensivo utilizar, né? Como você falou, às vezes tem aquela opção que é colocado dentro do nariz, também tem uma opção, né? De colocar, ou às vezes a pessoa pega a própria pomadinha, põe dentro do nariz. Olha só que interessante. O senhor que trabalha com casos bastante de alteração de olfato já observa isso também. Sim, também. E acho legal lembrar também, né, Paulo, a questão doenças neurodegenerativas, que são as famosas demências, né? Que a gente tem o Parkinson e o Alzheimer. Então, e a gente sabe que o primeiro sinal dessas doenças é a perda do olfato. E alguns amigos neurologistas, eles encaminham, né, para justamente a gente fazer uma avaliação do olfato para ver se é um sinal para ajudar a diagnosticar essas doenças. Então, se a gente tem demência com pessoas mais jovens na família, é interessante também avaliar o olfato, porque é uma causa frequente de perda. Agora achei interessante, vamos lá. Então, o paciente tendo perda de olfato, claro, como nós comentamos, a grande maioria vai ser reversível, principalmente após um tratamento. Às vezes pode passar sozinho, mas demora um pouco mais. Apoiado ao médico otorrino, vai ser provavelmente mais rápido. Existem vários tratamentos que a gente vai conversar num próximo vídeo também. Mas, agora você falou da demência, né? Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, podem ser um início de você observar, poxa, eu, talvez uma meia-idade, 40, 50, 60, 70 anos, comecei a perder o olfato, não tive motivo algum, não foi um pós-resfriado, não estou com rinite, não tive um trauma, perdi o olfato, talvez acendeu um alerta, né? Acendeu um alerta. E é uma dica, às vezes a pessoa mais idosa, ela fica mais isolada, a primeira coisa que vem na cabeça pode ser, será que ele está com depressão? Será que está mais triste por alguma questão de psiquiatria? Mas às vezes pode ser quadro, que a gente fala, início de um quadro de perda de memória, perda de função cognitiva. E aí é interessante, será que meu familiar que é mais idoso, ele está com uma depressão ou está com o início de uma demência? E o olfato ajuda a diferenciar isso, porque a depressão não causa perda de olfato, ou causa muito pouquinho, enquanto a demência causa bastante, uma perda considerável da capacidade de sentir cheiro. Daí existem exames também que a gente consegue diferenciar as causas de olfato, que seria legal a gente só pincelar, que a gente vai falar nos próximos vídeos também, né? Sim, é bem importante isso, né? Nunca só avaliação, falar se sente ou não sente cheiro, é algo muito impreciso. E hoje tem muitos testes aqui no Brasil, a gente tem 2 validados para realmente confirmar se a pessoa tem perda de cheiro ou não.
fazer uma avaliação de olfato só com a palavra, só falando que está perdendo, é muito impreciso. Tanto que ninguém avalia a audição sem uma audiometria. Então, o olfato tem os testes para avaliar o olfato também. E, consequentemente, sabendo essa perda, a intensidade e os odores também, tem os tratamentos indicados que podem ser sugeridos pelo otorrino, né? Com certeza.